Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar uma conversa com o senador Cássio Cunha Lima. Ele que é líder do PSDB aqui no Senado Federal. E o nosso tema é crise da governabilidade. Nós poderíamos dizer que esse tema vem sendo objeto de reflexão no plenário a partir, por exemplo, da pesquisa do Ibope, que aponta uma alta rejeição, até mesmo histórica, né, para uma presidente da República. Mas há outros problemas no horizonte que podem realmente estar anunciando concretamente uma grave crise de governabilidade, não é isso, senador? É exatamente isso, porque o Brasil foi empurrado pelo governo do PT para uma crise sem precedentes. Como se não bastasse a péssima qualidade dos serviços prestados. Isso aí é histórico no Brasil, infelizmente. Na educação, na saúde, na segurança, a população percebe que, além de ter serviços públicos de péssima qualidade, o governo do PT vem aumentando impostos para financiar uma máquina pública inchada, um Estado que foi aparelhado pelo PT e que faz o governo extremamente comprometido sob o aspecto ético. As pessoas se revoltam, porque recebem serviços péssimos, pagam impostos altíssimos e percebem que estão sendo roubadas. Diante de todos os escândalos, nós chegamos a uma situação onde o Banco do Brasil está vendendo dólar falso. Nós estamos numa situação em que a operação mais recente da Polícia Federal foi na Casa da Moeda. O governo do PT montou um esquema de corrupção na Casa da Moeda, que é a instituição responsável pela impressão das cédulas de real que circulam no país inteiro, num escândalo de mais de 6 bilhões de reais. O diretor que substituiu o senhor Severo na Petrobras foi preso nesta quinta-feira. Movimentando somas altíssimas de dinheiro no exterior. Então as pessoas estão revoltadas. Não se trata apenas de uma rejeição ao governo ou a desaprovação de um mandatário. Não se trata disso. É revolta. É muito mais do que indignação também. É revolta porque as pessoas se sentem logradas, elas foram enganadas na eleição. O presidente Dilma está fazendo tudo aquilo ao contrário do que disse na campanha. Aumentou o combustível, aumentou a energia, inflação já beirando os 2 dígitos, aumento vertiginoso do desemprego, diminuição do poder de compra do trabalhador. E a situação tende a se agravar porque a presidente não mostra sequer capacidade pessoal para enfrentar essa crise. Então, o que nós estamos defendendo, e eu concluo para não ser muito longo, peço perdão. Imagina. Né? O que nós estamos defendendo, nós das oposições, é que nós temos novas eleições. A solução que o Brasil pode ter para essa crise de grave proporção é a nova eleição. Se fôssemos um parlamentarismo, o parlamento já teria sido dissolvido ou mesmo o primeiro-ministro ter caído, mas nós não vivemos no parlamentarismo. Nós temos um sistema presidencialista e pela via da justiça eleitoral nós poderemos ter novas eleições, que é o que faria a concertação que o Brasil precisa nesse instante. Por que por esse caminho? Juridicamente fica apoiado esse afastamento? Sim, porque a presidente Dilma se elegeu descumprindo uma série de artigos e de preceitos da legislação eleitoral. Agora, esta semana, o PT tentou evitar o depoimento do senhor Ricardo Pessoa, que é um dos delatores na Lava Jato, perante o Tribunal Superior Eleitoral. E a unanimidade dos 7 ministros diz que ele seria ouvido, e ele será ouvido. Então, quando ele revelar à Justiça Eleitoral os detalhes daquilo que foi feito na campanha da presidente Dilma Rousseff, do PT, além de outros crimes que foram praticados, se as instituições estiverem funcionando, e eu acredito que estão, para o bem da nossa democracia, para o bem da República Brasileira, o mandato será cassado, porque vários crimes foram cometidos. Aécio Neves disse, com toda razão, que perdeu a eleição por uma organização criminosa. E é isso mesmo, porque foram tantos os delitos, de tal forma que, cassado o registro ou o diploma da presidente Dilma e do vice-presidente Michel Temer, assume por um período de 3 meses o presidente da Câmara Federal, que convocará novas eleições. E aí você resolveu o problema e o impasse, porque a sociedade será chamada para votar e estaremos respeitando o princípio fundamental do artigo 1º da nossa Constituição, que todo poder emana do povo. E aí não venha o governo falar em golpe, porque o próprio Aécio Neves, que poderia reivindicar
o mandato, por ter sido o segundo colocado, tem a consciência que o melhor caminho são novas eleições. Esse é um momento que exige essa legitimação da... Exige. Porque é um momento de sacrifícios, né? Exatamente. É um momento de sacrifício. Então, é necessário que a população legitime quem, por bem, governa esse país. Exatamente. E o caminho democrático que está previsto na Constituição e em respeito às instituições que estão em pleno funcionamento é o cumprimento da legislação eleitoral. E Dilma Rousseff, presidenta do Brasil, foi eleita num conjunto de crimes eleitorais, de delitos, fora os outros aspectos. Eu estou falando apenas de uma frente que ela está, né, se deparando, que é a Justiça Eleitoral, mas tem Tribunal de Contas da União, com as pedaladas fiscais e também o descumprimento da lei orçamentária e da própria lei de responsabilidade fiscal. Por gastar muito mais que a previsão e por usar os bancos... estatais, né? São dois temas. As pedaladas é tomar em dinheiro emprestado aos bancos estatais, o que é expressamente vedado na lei de responsabilidade fiscal, salvo engano, do artigo 15. Tem também um contingenciamento orçamentário que a lei estabelecia, que foi descumprido. E ela gastou 10 bilhões a mais do que poderia pela autorização legal. Outro crime cometido, crime de responsabilidade. Além do mais, TSE... Portanto, só para enumerar, Justiça Eleitoral, Tribunal de Contas da União e Procuradoria-Geral da República, onde nós, da oposição, já movemos 2 representações contra a presidente. Uma por crime comum, em relação às pedaladas, e agora, mais recentemente, uma outra ação por extorsão, pelo que está sendo revelado na Lava Jato, quando o tesoureiro da campanha e hoje ministro Edinho Silva, salvo engano, acho que é Silva, perdão, pelo lapso. É isso mesmo, Edinho Silva. Pelo relato da investigação, extorquiu empresários para conseguir a arrecadação de dinheiro para a campanha da presidente Dilma. E a legislação é muito clara. Quem responde pelas contas de campanha não é o tesoureiro, mas é o candidato ou a candidata. A legislação é cabal nesse aspecto. Então ela enfrenta, quer dizer, tem frentes de todo lado. É uma confluência de questões jurídicas, questões jurídicas. E como as estão... instituições estão funcionando, não há como ela escapar disso. Ela vai ter que responder pelos erros que cometeu, pelos crimes que praticou. E qual o desfecho disso? Ela será afastada do mandato. Então, o apelo que fizemos, por exemplo, para que ela possa renunciar ao mandato é abreviar esse percurso, porque o mandato não será concluído, não há como concluir esse mandato diante de todo esse arcabouço e provavelmente mais revelações estarrecedoras irão surgir. Então, ao renunciar ao mandato, nós poderíamos precipitar esse processo para a realização de novas eleições, ou, na pior das hipóteses, vamos aguardar o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral, que acontecerá no segundo semestre, com certeza. E os olhos da nação, o acompanhamento da imprensa estarão voltados para o Tribunal Superior Eleitoral. E para o TCU, né? E para o TCU, mas principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, onde teremos um julgamento mais rápido. Porque a própria lei eleitoral, ela tem ritos sumários. Entendi. Ela tem um rito diferente da justiça comum. Ela é mais rápida, mais célere, muito mais... Né? O rito é muito mais sumário. Então, segundo semestre, julgamento das ações que tramitam no Tribunal Superior Eleitoral, que só podem resultar, por tudo que já se viu, na cassação do mandato da presidente e, portanto, realização de novas eleições, que é a melhor saída para a crise do Brasil, porque é a saída institucional e constitucional. E legitimada pelo eleitor. Senador, num momento tão atípico da história brasileira, qual é o papel do Senado e de uma liderança da oposição no momento desse? Eu pergunto no seguinte sentido. A gente viu na Operação Lava Jato como o patrimônio brasileiro foi dilapidado e está ameaçado. O que se pode criar de mecanismo de defesa, por exemplo, na reforma política, por que não discutir o sistema de governo? Já que o presidencialismo, diante de um fato tão concreto, um exemplo concreto que o país vive, não está sendo abordado ainda em reforma política. São temas que a oposição pensa em atuar? São áreas em que... Sobre o sistema, eu particularmente tenho uma dúvida, porque o nosso sistema, além de estar previsto na Constituição de 88, ele foi alvo de um referendo. Então, acho que nós não poderíamos fazer nenhuma mudança do sistema de governo sem ouvir novamente a população. Você pode até fazer um novo referendo, mas não acredito, eu não sou, né, um constitucionalista que possa... Né, ter uma palavra final sobre o tema, mas
me calha a necessidade de ouvir novamente a população, já que houve um referendo para o sistema de governo. Houve um plebiscito, melhor dizendo, do que o referendo, foi um plebiscito onde a população escutou e decidiu sobre o sistema. Então, outros temas são importantes. Vamos tentar trazer aqui para o Senado, por exemplo, a questão do voto digital misto. Acho que é um modelo, que é o modelo alemão, que mais se assemelha à nossa cultura política eleitoral. E outros temas relevantes, ao meu ver, como o fim das coligações proporcionais. E aprovamos uma PEC que foi rejeitada na Câmara, mas agora já há um convencimento jurídico que o fim da coligação para as eleições proporcionais pode ser regulamentada por uma lei complementar, ou seja, por uma legislação infraconstitucional. Nossa, é a tramitação muito mais fácil. Muito mais fácil e o quórum para aprovação também é menor, o que facilita, obviamente, a aprovação dessa matéria, que, no meu entendimento, talvez seja um dos pontos mais importantes, se não o mais importante, da reforma que nós podemos fazer. O país não pode mais continuar convivendo com 28 partidos representados na Câmara Federal como é hoje. E se nada for feito, na próxima legislatura, ao invés de 28, teremos 32, aí vai para 35, daí a pouco vai ter 40 partidos na Câmara Federal. Não há uma democracia no mundo que tenha essa quantidade exorbitante de partidos. Então, quando você restringe a coligação proporcional, você termina fortalecendo o voto proporcional, mas também os partidos de maior representatividade na sociedade. Certo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Eu lembro que esse é o programa Argumento e que você está sempre convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E para isso é 0800 61 2211, ligação gratuita. Agora, quer rever esse ou outro dos nossos programas? senado.leg.br/TV. Até a próxima.